E aí, galera, tudo jóia? O meu amigo e docente da Universidade Estadual de Campinas, a minha escola, a minha casa, o professor Dr. João Borim, me convidou para conversar com os alunos de graduação do curso de Educação Física sobre pedagogia do voleibol. Eu conversei com eles um pouquinho sobre a minha experiência no Brasil e como tem sido a minha experiência aqui nos Estados Unidos. A gente conversou um pouco sobre a pedagogia do vôlei e a escola brasileira e como eu trouxe essa nossa visão para cá e como que nós conectamos a escola brasileira à cultura e à escola americana, e tem saído muita coisa boa no que diz respeito à formação de jovens atletas. Você não perde por esperar, fique por aqui, já se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que este conteúdo possa atingir mais gente. Valeu! O conteúdo desse canal não tem nenhuma ligação com os meus vínculos empregatícios lá no Elite Volleyball, no Global Squad Volleyball, mas apenas é uma iniciativa para compartilhar conhecimentos sobre voleibol, sobre o ensino do voleibol, sobre treinamento em voleibol, especialmente voltado para as categorias de base, para a construção de uma comunidade voleibolística mais unida, mais desenvolvida. Espero que você goste. Bom, pessoal, boa tarde. É legal vê-los novamente. Hoje nós temos dentro do nosso cronograma uma palestra, e para mim, especificamente, é um prazer muito grande e escolhido a dedos, para falar sobre essa temática. Professor Peterson, não vou cometer a heresia de apresentá-lo, porque eu posso cometer algum equívoco aqui, uma pela emoção de tê-lo aqui, que é uma pessoa que a gente tem um carinho, uma gratidão e um apreço muito grande, junto com a Thaisa, como comentei com vocês nos encontros passados, um dos meus primeiros alunos e primeiros orientantes, de voleibol. Então, puxa, a gente tem uma relação e um apreço muito grande, e fora isso, é um expert nesse assunto, que vai tratar hoje. Tem, ao longo do seu tempo, já trabalhando nos Estados Unidos, contribuído de uma maneira muito bacana, não só com informações específicas, mas é uma pessoa admirável, Então, eu, quero fazer esse início de apresentação da Peterson, como, primeiro, agradecer pela disponibilidade, você ter sido com a gente, e, em segundo, brindar aos nossos alunos, com o seu conhecimento, com essa tua vivência. Vocês vão perceber, pessoal, que além das questões específicas que o Peterson vai passar sobre o contexto do voleibol, tem muito do que ele aprendeu, não só aqui na Unicamp, na FEF, no Brasil, mas principalmente de toda a sua vida, amante do voleibol, praticante do voleibol, e uma pessoa que vem, ao longo do tempo, contribuindo com o voleibol, que esse é um fator importante, não só dentro da disciplina, mas principalmente para nós que estamos na modalidade. Então, não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ter uma tarde muito agradável, de voleibol. O Peterson vai apresentar algumas coisas que eu já pedi a ele, o material, e eu vou disponibilizar no Preso. Então, enfim, Peterson, a turma é toda sua, tá bom? E obrigado. Obrigado, Borim, pela apresentação. Thaisa, eu só vou pedir para você, se você pode colocar o microfone seu no mudo, que fica dando um eco aqui para mim, e aí, se você precisar, me interrompa, por favor. Fica bom. Ficou bom, né, Borim? Ficou melhor? Um pouquinho menos de eco. Legal.
Bom, galera, é muito emocionante para mim ver uma sala da FEF. Bom, quando eu saí da FEF, essa sala aí eram duas. Mas é muito, muito bom depois de... Uau! Eu me graduei em 2009, mas eu sou de 2004, sou turma do 04, noturno. Estou aqui nos Estados Unidos desde 2016, final de 2016, trabalhando com voleibol. Eu vim para cá para trabalhar com voleibol. Depois, a minha esposa, enfermeira, ela, através da profissão dela, a gente acabou ficando por aqui. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês como que é a realidade do voleibol aqui nos Estados Unidos, algumas semelhanças e diferenças com o Brasil, e o que essa mistura da escola brasileira e escola americana tem proporcionado para mim e para os nossos atletas aqui no clube onde eu trabalho. Espero que seja de valia para vocês aí, tá bom? Thaisa, se a galera tiver alguma pergunta, por favor, me interrompa, vamos fazer uma conversa. E se as pessoas também quiserem salvar as perguntas para o final, também não tem problema nenhum. Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, então. E aí eu não vou mais vê-los. Esse é o ruim desse modelo, né? Mas tá entrando sim, Peterson. Tá entrando? Legal. Então, entrou aqui no PowerPoint. Boa. Opa. Vamos lá do começo, então. Muito Perfeito. Bem, gente. Legal. Essa é uma foto de um torneio de um final de semana que a gente tem por aqui. Uns grandes torneios. Você vê que é um mar de quadras. A gente começa a ter uma ideia da proporção de quão grande é o voleibol, especificamente em categorias de base aqui nos Estados Unidos. Bem, como é que o vôlei se organiza aqui no país? Então, a gente tem o Comitê Olímpico Americano, e o voleibol é organizado, né, pela USA Volleyball, que é a Confederação Americana, seria o equivalente à CBV daqui dos Estados Unidos do voleibol. Existe também uma outra organização que não é oficial, né, não é o órgão olímpico do vôlei no país, que é a AAU, em inglês, né, AAU, que é a Amateur Athletic Union, que organiza muitos esportes, competições esportivas de vários esportes, que é uma organização tão grande quanto a USA Volleyball, mas a USA Volleyball é o órgão oficial que organiza o vôlei, é o órgão olímpico do voleibol aqui nos Estados Unidos. Se vocês olharem esse mapa aí no centro da tela, vocês vão ver que o país está dividido em regiões, que seria o equivalente às federações estaduais, mas então, os Estados Unidos tem 50 estados, mas não há 50 federações, há 40 federações, 40 regiões. Então, cada região, muitas vezes, engloba mais de um estado, normalmente dependendo da densidade populacional, né? Eu estou aqui, se vocês olharem bem, na costa leste, CH, não sei se vocês estão vendo o cursor da tela aqui, é a minha região, Chesapeake, que é aqui a região do norte da Virgínia, Maryland e Washington, D.C., que é aqui onde eu estou, onde eu moro. Muito bem, a USA Volleyball, em 2023, ela anunciou que ela rompeu a marca dos 400 mil membros, que são parte da confederação. Quando eu fiz essa mesma apresentação em 2021, estava em 260 mil, então em 2 anos praticamente dobrou a quantidade de membros da USA Volleyball. Embora o voleibol seja um esporte que foi criado, inventado aqui nos Estados Unidos, ele ainda é um esporte em franca ascensão. E eu acho que grande parte disso se deve ao crescente aumento tanto do número de programas masculinos de voleibol, quanto de vôlei de praia. Muito bem, esses 400 mil membros estão divididos em mais de 12 mil equipes, né, mais de 12 mil times jogando voleibol oficialmente, e mais de 5 mil clubes. As competições
de vôlei, elas, é diferente do Brasil, que normalmente você joga um campeonato durante o ano inteiro, elas são de tiro curto as competições, então é um formato de torneio, então que pode ser um torneio de apenas um dia, você joga o dia inteiro, ou de até 4 dias, que aí são os torneios que a gente joga nos feriados grandes que a gente tem aqui no país. Um torneio, normalmente, de um dia, ele vai ter ali, no mínimo 2 quadras, 4 equipes jogando em cada quadra, então um mínimo de 8 equipes, e aí você pode extrapolar para mais de 150 quadras, mais de 1.000 equipes num centro de convenções, né, como a foto de baixo ali pode mostrar. Esse é o centro de convenções aqui de Washington, D.C., onde a gente tem mais de 150 quadras, em um final de semana, um torneio de 3 dias, e a estimativa é que quando você está nesses torneios grandes, imagina um influxo de 40, 50 mil pessoas na cidade naquele final de semana. Então, imagine como que essas pessoas têm que comer, essas pessoas vêm de outras cidades, então elas ficam em hotéis. Então, isso movimenta muito a economia local e, por conta disso, as próprias prefeituras acabam ajudando na organização do evento e promovendo o evento. Esse centro de convenções, na foto de baixo, é o centro de convenções da cidade de Washington, D.C., e aí os organizadores do evento alugam o espaço, né, e rodam um evento. Na foto de cima, a gente tem ali o que seria um clube de tamanho pequeno a médio ali, com 4, 7 quadras, não dá para ver, mas atrás da parede da esquerda tem mais outras 4 quadras. Então, é um clube de médio porte aqui nos Estados Unidos, que tem 11 quadras de voleibol. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de o que é o pequeno aqui para o americano, pouco, e até onde pode chegar. É mais ou menos assim que o esporte está organizado aqui no país. Bem, quando a gente fala de clubes, o clube esportivo nos Estados Unidos ele é um pouco diferente de um clube no Brasil. Enquanto clubes no Brasil são sociedades, né, você tem um campus, por exemplo, eu trabalhei aí na Ípica, em Campinas, fui estagiário, fui professor até eu vir para os Estados Unidos. Então, você tem uma sociedade, né? Aqui nos Estados Unidos, o clube ele é uma empresa. É uma empresa que fornece os serviços de treinamento, no caso do voleibol, serviço de treinamento em voleibol. Então, a única modalidade que um clube de voleibol oferece é voleibol. Então, você tem clubes de voleibol, clubes de basquete, clubes de beisebol e assim por diante. Então, o negócio, o business do clube é fornecer treinamento naquela modalidade, e qualquer que seja o nível de competição, às vezes nem é o objetivo do clube fornecer treinamento com vistas à competição. Bem, grosso modo, os clubes eles podem ser empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Quais são as maiores diferenças? Bom, a empresa com fins lucrativos, ela é mais fácil de abrir, mais fácil de se administrar, né? Aqui nos Estados Unidos, abrir um negócio ele é muito pouco burocrático, mas quando você faz uma empresa sem fins lucrativos, você paga menos impostos, mas você tem uma burocracia muito maior. Os clubes com fins lucrativos, né, normalmente a gente aluga o espaço, seja de escolas particulares ou de empresas que são donas do ginásio. Então, existe um outro negócio, que é a pessoa é dona de um espaço e ela aluga esse espaço para clubes. Então, se você lembrar a foto do slide anterior, né, imagina que esse espaço aqui de cima, ele tem um dono, esse dono tem as quadras e ele aluga essas quadras para vários clubes rodarem as suas atividades. Ao passo que uma instituição sem fins lucrativos pode, por exemplo, fazer uma parceria com escolas públicas e aí utilizar esse espaço para rodar suas atividades sem precisar pagar. Uma outra diferença é que, por conta dos clubes particulares terem um controle maior sobre os seus calendários, os programas de treinamento normalmente são mais completos. Então, você vai ter
treinamento em voleibol, um cuidado maior com a preparação física e prevenção de lesões, recuperação e fisioterapia, acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico, e também uma pessoa ou um departamento especializado em ajudar no recrutamento para a universidade. Ao passo que institutos sem fins lucrativos, eles vão focar basicamente somente no treinamento em voleibol e algum nível de preparação física. Por conta disso, se você entra num clube para jogar vôlei, e esse clube ele é uma empresa com fins lucrativos, as taxas para você ingressar no clube elas são mais caras do que uma instituição sem fins lucrativos. Então, veja, as crianças pagam para participar de um programa de voleibol, para treinar. Apesar delas terem que, se for um clube que participa de competições, terem que passar por uma peneira, ela, na verdade, ela está escolhendo os clubes que a aceitam, dependendo do nível, que aceitam que ela pague para ter o seu serviço. Então, é uma cultura aqui nos Estados Unidos, que aí já é uma coisa bastante diferente do Brasil, que o americano investe na formação atlética das suas crianças, quer seja com vistas à competição ou não. E ao longo da minha fala, vocês vão ver que tudo que eu vou falar, especialmente sobre pedagogia do esporte, que vai ser a grande concentração da minha fala, vai ser com vistas futuras à competição, porque é isso que o meu clube faz. No entanto, tudo que a gente faz, embora dê uma base para a criança competir no futuro, ela não necessariamente terá na competição um único fim. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E uma outra diferença entre os clubes aqui é que os clubes eles podem ter equipes competitivas, então com foco na competição, ou eles podem ter um foco na participação e lazer. A grande diferença é, embora os dois tipos de clube participem de competição, você vai ter os clubes que são competitivos, e a gente já tem a filosofia que é jogar para ganhar, né, play to win, não necessariamente todas as crianças vão jogar. Então as melhores vão jogar, principalmente nas idades mais velhas, vai ser tudo muito embasado na estatística e tal. E os clubes que têm um foco mais na participação e lazer, tem ali, as crianças veem mais a cor da quadra, como a gente diz aqui, né? De uma forma mais distribuída, todo mundo participa, e o foco não necessariamente está na vitória. Então tem clube de vôlei para todos os gostos, para todos os níveis de experiência, para todos os níveis de talento, vamos dizer assim, né? Bem, uma outra questão que a gente pode falar agora é sobre o calendário competitivo. Cada região, lembra do mapa dos Estados Unidos? Cada uma das federações estaduais determina o seu calendário. A maior parte do calendário é semelhante, mas alguns pontos do calendário podem mudar, e essas pequenas mudanças podem fazer uma diferença grande no nível competitivo das equipes. Então, ali na parte de cima eu tenho o calendário 1, embaixo o calendário 2, que são dois calendários gerais que você pode ver aqui no país. Então, no calendário 1, a gente tem uma ideia de como é que funciona o ano. Outubro e novembro são as clínicas preparando para as seletivas. Então, as crianças vão nos clubes no final de semana para receber um treinamento ali de um dia, 2, para se preparar para as seletivas e também para conhecer quem serão os técnicos de cada uma das equipes na próxima temporada. Em novembro, começo de novembro, a gente tem as seletivas, e dali até o final de dezembro, antes do Natal, a gente tem a pré-temporada. Então, você tem um mês de pré-temporada, um pouco menos de um mês. De janeiro a maio, a gente tem a temporada regular, né, que aí é a temporada de treinamento e de competição. Em junho, as equipes melhor qualificadas nas suas regiões se classificam para as finais nacionais, então que vai ali acontecer no meio para o final de junho, começo de julho, tanto as finais nacionais da USA Volleyball quanto da AAU. Em julho, é o verão aqui, né? Então as crianças estão nos summer camps, se preparando com clínicas novamente, mas agora na escola, se preparando para a temporada escolar, que vai de agosto a novembro. Então, você veja que a temporada de clube não coincide com a temporada escolar. Esse é o calendário 1, que é o calendário da minha região aqui.
O calendário 2, a primeira grande diferença é que as seletivas acontecem no final da temporada de clube. Veja, se você olhar no calendário 1, você tem a pós-temporada, as finais nacionais em junho. Normalmente, quando acabam as finais nacionais, em algumas regiões já rodam as seletivas para a próxima temporada. E a pré-temporada, nesse caso, vai de julho a dezembro. Então, enquanto na minha região a gente tem um mês de pré-temporada, no sul dos Estados Unidos, que é onde o vôlei é mais forte, as equipes estão em pré-temporada o ano inteiro. É metade do ano, aliás, né? 6 meses. Então, é um mês de pré-temporada em comparação com 6 meses de pré-temporada. O calendário competitivo ele é o mesmo, janeiro a maio, temporada regular, junho a pós-temporada, julho summer camps e agosto a novembro a temporada escolar. Veja, há uma coincidência de atividades, né? A temporada escolar acontece ao mesmo tempo da pré-temporada de clubes. As regiões que adotam esse calendário, elas não se opõem aos clubes realizarem treinamento durante a temporada escolar. Então, essas crianças, esses jovens, eles acabam treinando bastante, muito mais do que aqui, na minha região, que adota o calendário 1, que não permite aos clubes desenvolverem atividades enquanto a temporada escolar está acontecendo. Então, eu perco contato, vamos dizer assim, com as minhas atletas agosto, setembro, outubro e novembro. Por 4 meses do ano, eu não tenho atividade nenhuma com elas. Isso faz com que o nível do voleibol nas regiões que adotam o calendário 1 seja muito menor do que o nível das equipes que adotam o calendário 2. Por conta da carga de treinamento e por conta de você ter uma coesão da equipe durante a temporada toda. Isso é uma luta que as regiões que adotam o calendário 1 estão travando para ou todo mundo faz calendário 1 ou todo mundo faz calendário 2. Mas isso é uma outra história. Envolve muita política aí, né? Bom, seguindo aqui, o meu clube, nós trabalhamos por volta, nós somos um clube toddler, né, uma criança pequena. Nós começamos, a nossa primeira temporada foi em 2017. Hoje nós trabalhamos por temporada, considerando todos os nossos programas, por volta de 600 atletas, e aí considerando as famílias dos atletas e tal, mas por volta de 4.000 pessoas de forma indireta, 600 de forma direta e 4.000 de forma indireta. A gente lida com uma gama de prestadores de serviços, de empresas das quais nós compramos produtos, e atualmente nós temos 12 técnicos, os quais eu supervisiono aqui, eu sou o diretor do clube, e esse aí é um panorama para vocês terem uma ideia de um clube pequeno, bem pequeno, aqui nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, existem clubes que têm 5.000, 6.000 atletas somente no clube, né? Então, é uma diferença bastante grande. Bom, aqui o nível que eu trabalho, ele é o voleibol de clube, que acontece ao mesmo tempo em que as meninas estão na idade escolar, meninas de idade escolar. Então, ali, middle school e high school, né, que seria o equivalente ao ensino fundamental 2, ensino médio no Brasil. Então, após as crianças terminarem a sua formação escolar básica, elas vão para a universidade. Então, aqui nos Estados Unidos é o nível mais alto de voleibol que nós temos, é o voleibol universitário. Não existe uma liga profissional, embora haja algumas tentativas de se estabelecer uma liga profissional, mas hoje a gente pode dizer que o voleibol universitário é o sonho de todo atleta de alto rendimento, e pela foto a gente pode ter uma ideia. Isso é uma foto de uma final nacional, e qual é a estrutura, a infraestrutura que muitas dessas equipes universitárias têm para treinar e jogar voleibol, né? Omaha é uma cidade que respira voleibol, principalmente depois que no Nebraska, depois que a equipe universitária de futebol teve uma decaída no nível. Nebraska University é uma equipe muito tradicional, então o vôlei atraiu muito dos fãs, porque é uma equipe que tem uma tradição de vitória. Aqui, para a gente ter uma ideia,
cada pontinho desse no mapa é um programa universitário masculino. Os pontinhos azuis, divisão 1, então você vê que a maior parte está na Califórnia, né, a maior concentração de programas masculinos de divisão 1 estão na Califórnia, e aqui na minha região nós temos muitos programas de divisão 2, que são os pontos verdes, e os pontos laranja, amarelados ali, são os programas de divisão 3. Esse mapa deve estar mais atualizado já, esse é um mapa de 2021. Veja a diferença entre o masculino e o feminino. Tá? A gente tem muito mais programas femininos. Eu não tive tempo de procurar o vôlei de praia, mas essa é um contraste bastante interessante entre a quantidade de programas masculinos e femininos. Então, a gente pode dizer, para quase que estatisticamente, que vôlei, entre aspas, é um esporte de menina aqui nos Estados Unidos. Embora existam muitos meninos jogando, e os programas estão crescendo, os programas masculinos estão crescendo bastante. Talvez numa próxima apresentação eu consiga colocar aqui um terceiro e um quarto mapa com o vôlei de praia, que é um esporte que está em franca ascensão, inclusive oferecendo bolsas de estudo para estrangeiros. Inclusive tem um amigo que está liderando um programa bastante interessante de vôlei de praia na Califórnia, brasileiro também. Alguns números aqui. Em 2021, então não vou falar de todos os números, vocês podem ler, a diferença entre a quantidade de programas universitários femininos e masculinos. Quando eu digo programas, é a quantidade de universidades que têm equipes de voleibol. Então, a gente ali tem quase 9 vezes a quantidade de programas masculinos em vôlei feminino. Em 2021, a gente tinha ali 27 mil atletas meninas jogando e um pouco menos de 4 mil atletas no masculino. Isso reflete a quantidade de atletas praticando o esporte no país antes da idade universitária. Se você olhar ali, o percentual de atletas do high school que vão acabar competindo no vôlei universitário é muito semelhante, né? Voltando lá no número de programas, na primeira linha, você vai ver que de divisão 1, a gente tem apenas 334 equipes femininas e 23 equipes masculinas. Então, é uma diferença bastante grande. Por que eu dei o destaque da divisão 1? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, divisão 1, 2 e 3 não se limita, não faz alusão necessariamente ao nível da equipe. Divisão 1, 2 e 3 é uma divisão em que as universidades e os colleges, eles são agrupados baseado no tamanho da escola, na quantidade de alunos que a escola tem. Então, você pode ter um programa de divisão 1 que seja fraco, ele apenas é de divisão 1 porque é uma escola grande, e programas de divisão 3 que são muito bons, que podem ter uma tradição no voleibol e em quaisquer outros esportes, mas que são divisão 3 porque é uma escola pequena. Normalmente, e via de regra, as escolas de divisão 1, elas têm programas muito bons, porque por conta da quantidade de pessoas e de alunos, essas universidades atraem um investimento maior de doações e de parcerias com investidores. Mas não são todas as escolas de D1 de divisão 1 que têm excelentes programas de voleibol, e não são todas as escolas de divisão 3 que têm programas ruins de voleibol. Além disso, a gente tem a última linha lá, Junior College, que é NJCAA, NAIA, e outras ligas universitárias aí que não são tão badaladas como a liga da NCAA. Então, essa é para a gente ter uma ideia de quantos atletas no mais alto nível a gente tem jogando aqui no país, e a diferença entre programas masculinos e femininos. Bem, então vamos fazer uma comparação aqui, e se vocês discordarem de mim ou tiver algum outro dado interessante, é só levantar a mão aí que a Thaisa vai nos ajudar a incorporar esse dado. Na minha experiência no Brasil, onde que a gente se joga vôlei no Brasil? Onde que a gente vê voleibol sendo jogado? Bem, na rua, no bairro onde as crianças moram, nas aulas de educação física, na escola, ou quando a escola tem um projeto de uma equipe da escola, e aí participa de jogos escolares e tal.
ou em projetos sociais ali nos bairros, em projetos das próprias prefeituras. A gente tem também os clubes privados, e eu trabalhei em um deles aí em Campinas. E depois, quando a gente fala de adulto, a gente pode estar falando aí de equipes amadoras e equipes profissionais. Acho que são esses os principais locais onde se joga vôlei no Brasil. E a intenção desse voleibol no Brasil, ele pode ser um vôlei que a gente joga apenas para bater uma bola, recreação e lazer. A gente pode ver alguns programas de voleibol que são inseridos em programas de promoção de saúde, né, ali como mais uma opção de prática para promoção de saúde. A gente vê voleibol dentro dos programas de educação física na escola, então com o intuito de se educar, né, uma parte da formação escolar, e o voleibol competitivo, uma intenção de se competir. Quando a gente fala de competição, me parece que o maior formato, né, o formato mais comum de competições no Brasil, são aquelas competições longas, que você joga o ano inteiro, você joga um jogo em casa, dali uma semana joga fora, 1 a 2 jogos por semana, alguma coisa assim, e por conta disso, como você tem jogos de ida e volta, na maior parte das vezes, é possível se preparar para se jogar em função das características do adversário. Né? Você tem tempo e você tem material para se preparar para jogar contra um adversário. Existem poucos torneios no formato que nós temos aqui, de tiro curto, de 1, 2, 3 dias. E alguns exemplos eu trouxe aí para vocês. No caso do estado de São Paulo, alguns outros estados também têm jogos regionais, jogos abertos, jogos escolares, são todos de tiro curto, né? Campeonato Brasileiro de Seleções, Campeonato Brasileiro de Clubes, etc. Então, no Brasil, por conta da competição ser o ano inteiro e a gente jogar pouco, comparando, quando se compara a quantidade de treino, a gente pode dizer que no Brasil, nós temos a cultura do treino. A gente treina muito no Brasil e a nossa carga de jogos ela não é tão grande. Quem já leu o livro do Bernardo, Transformando Suor em Ouro, fica muito clara essa cultura do treino. Treino, treino, treino. Isso é uma das, na minha opinião, uma das características do voleibol brasileiro que nos fez destacar, apesar de a gente não ter muita gente jogando, considerando a nossa população, e o que fez também, né, o nosso voleibol ser um produto tipo exportação, vamos dizer assim, para o mundo todo. Quando a gente compara com os Estados Unidos, nós não temos muitos locais onde se joga vôlei aqui. Lembra que tudo aqui é particular, tudo é privado, tudo é pago. Então você vai jogar vôlei no clube, né, por exemplo, como o clube aqui onde eu trabalho. É possível que você jogue na escola, mas aí o vôlei na escola ele não tem necessariamente uma intenção de ser parte do currículo escolar, porque existe voleibol competitivo nas escolas, as atléticas competem. Lembra lá do calendário? Tem a temporada de clube, a temporada de escola, que é uma escola competindo contra outra. Da mesma forma na universidade. Então, é basicamente vôlei competitivo. E, apesar de ser vôlei competitivo, existem clubes que não têm um comprometimento tão grande com o resultado, e aí a gente pode dizer que a intenção desses clubes é oferecer uma prática de atividade física e de esporte para as crianças, apesar de estar inserido num contexto competitivo, não há a intenção de se ganhar tudo que se joga, é uma intenção maior de desenvolver as atletas. E as competições aqui, ao contrário do Brasil, são competições que são curtas, 1, 2, 3 ou 4 dias, e recorrentes. A pré-temporada ela pode ser curta ou longa, de acordo com o calendário da região onde você está, mas joga-se entre 4 e 10 jogos a cada 2 semanas. Normalmente, os clubes saem para competir um final de semana sim, um final de semana não. Mais ou menos aí entre 2 e 3 torneios por mês. Por conta da quantidade de atletas jogando, da quantidade de equipes, lembra lá nos primeiros slides quanta gente tem jogando voleibol, é praticamente impossível você se preparar para jogar em função do adversário, porque nada garante que as equipes que vão jogar o torneio desse final de semana vão ser as mesmas equipes que vão jogar o torneio da próxima semana. E pode ser, então, que, e aliás acontece muito, que você jogue contra aquela equipe apenas uma vez na temporada toda. Então não há uma possibilidade tão grande de se preparar para jogar contra cada adversário. Então o que acontece
é que a preparação acontece em função do desenvolvimento da própria equipe, e daí os treinadores e os técnicos vão tentar simular cenários que as equipes podem encontrar ao longo da temporada. Isso faz com que as crianças cresçam nesse ambiente, né, aprendam a jogar e a treinar dessa forma. Isso talvez explique o fato do americano, no geral, principalmente quando a gente vê as seleções nacionais jogando, ser tão rápido na questão da adaptação ao que o adversário demonstra ao jogar. Então, eu não tenho tempo de me preparar por uma semana, 2, para jogar contra esse adversário, e, portanto, eu tenho que, durante o jogo, coletar a maior quantidade de informações possíveis sobre o meu adversário e, ao mesmo tempo, tentar me ajustar a elas para tentar neutralizar, para tentar desenvolver uma estratégia que possa me ajudar a vencer. Nesse sentido, o desenvolvimento da estatística aqui nos Estados Unidos é algo que é bastante interessante e é recorrente, porque ela precisa ser em tempo real. E aí a gente vai tentar, de acordo com aqueles diferentes cenários que foram vistos no treino, nos adaptarmos ao adversário. Então, joga-se muito aqui, joga-se mais do que se treina. Então, a gente pode dizer, para fazer um paralelo com a cultura brasileira, que o americano cresce jogando voleibol numa cultura do jogo. No Brasil, a gente treina muito, aqui joga-se muito. Tô seguindo, gente. Se precisar, pode me interromper. Bem, agora a gente vai entrar na segunda parte da minha fala, que é sobre voleibol. Perdão. Então, não vou entrar em detalhes, mas a gente divide o jogo em 2 partes, o complexo 1, side-out, né, que é o complexo da recepção, levantamento e o ataque, e a proteção de ataque. Eu coloquei ali o saque, né, com um asterisco, porque você treinar a recepção precisa ter alguém sacando. Então, no final das contas, no treinamento, né, você acaba incluindo o saque quando você está treinando o complexo 1. E o complexo 2, né, que envolve saque, bloqueio, defesa e contra-ataque. Então, ou você tem a bola para sacar, quando você tem a bola para sacar, você está em complexo 2. Quando você não tem a bola para sacar, você vai receber o saque, você está em complexo 1, e aí, depois o jogo fica todo mundo no complexo 2, né? Bloqueio, defesa, contra-ataque, bloqueio, defesa, contra-ataque, até alguém vencer o rally. Essa estrutura básica do jogo, ela é importante porque ela vai determinar vários aspectos do nosso planejamento, inclusive para o atleta iniciante. Um outro parênteses que eu preciso fazer é que a pedagogia do vôlei aqui nos Estados Unidos, como eu disse, pela quantidade de jogos que se faz, ela é muito centrada no jogo. Então, os 2 objetivos principais da pedagogia do voleibol aqui é, primeiro, fazer as crianças e os atletas entenderem o objetivo do jogo, que é colocar a bola no chão do lado do adversário. E por conta de se jogar muito, essa cultura do jogo, ela implica numa metodologia de ensino que é altamente contextualizada, ou seja, eu vou aprender a fazer uma manchete e o mais rapidamente possível, essa manchete ela vai ser colocada numa situação de jogo. Isso é excelente de acordo com a literatura. No entanto, o voleibol tem algumas particularidades da própria regra que limita, por sinal, o manipular da bola, a manipulação da bola, ela não pode ser feita de qualquer forma. Então, você pode entender o objetivo do jogo, mas no segundo e no terceiro contatos, principalmente, existe uma limitação da regra na manipulação da bola. Então, o refinamento técnico, ele é importante porque ele pode ser determinante para uma pessoa conseguir ou não jogar. Essa cultura americana, de ser fundamentos contextualizados e sempre uma situação de jogo, no caso do voleibol, ela incorre num risco de uma consideração pobre da técnica e, de fato, a gente vê muito por aqui. Por exemplo, crianças com passada trocada de ataque, que é um pesadelo dos treinadores, principalmente nos níveis mais altos, porque isso limita uma série de coisas no ataque. Muitos 2 toques acontecendo. Então,
não estou dizendo, não estou defendendo nenhum contexto nem outro, mas é importante o refinamento da técnica no caso do nosso esporte. Vocês vão ver como que a gente faz isso aqui. Então, antes de eu passar para vocês como que a gente faz a nossa pedagogia, é importante dizer que existem, sim, muitos estudos feitos sobre voleibol. O professor José Palau, ele é uma dos pesquisadores que mais publica sobre voleibol, ao lado da professora Isabel de Portugal. Eu estava falando com o Borim mais cedo. E esse trabalho, ele é um dos muitos trabalhos que existem, foram publicados sobre voleibol. E eu vou fazer um parênteses aqui, que esse estudo foi feito com voleibol feminino em nível universitário, mas, se você procurar na literatura, esses resultados se reproduzem, tanto no masculino quanto no feminino, tanto no nível universitário, quanto no nível de clube, quanto na escola, qualquer que seja a divisão, qualquer que seja o nível. Os resultados são, eles são facilmente reproduzíveis, acho que é assim que fala. Então, para a gente entender um pouquinho, olha só, eles estudaram as maneiras que se conquistam pontos, e a importância do side-out, a recepção de saque e esse primeiro ataque no jogo de voleibol. Então, ali, as primeiras 5 colunas da esquerda, a gente tem a maneira como as equipes ganham pontos, vencem pontos, conquistam pontos, e na direita, as maneiras com que os pontos são perdidos. Veja que o segundo grupo de barrinhas ali se referem ao ataque. Quantos pontos são feitos no ataque, e aí a barrinha escura são jogos que foram vencidos, e a barrinha branca, jogos que foram perdidos. Então não importa se você ganha ou perde um jogo, a maioria dos pontos são conquistados no ataque. E a maioria dos pontos são conquistados no contra-ataque, nas maneiras como se perdem, se perdem pontos, né? Se dão pontos para o adversário. Então veja a importância do ataque na configuração da maneira com que se faz pontos no jogo de voleibol. Ataque e contra-ataque aí concentram os maiores percentuais de pontos conquistados no jogo, ou pontos cedidos. Essa é uma informação importante. A segunda informação importante veja quantas vezes a bola passa por cima da rede no jogo de voleibol. Sem contar o saque ali está no 0. Então, na maior parte das vezes, se a gente não contar o saque, a bola passa por cima da rede apenas uma vez. Veja a importância do first ball side out, do primeiro ataque, e no Brasil, quem é do voleibol, está acostumado a ouvir a saída de bola. A maior parte das vezes, a bola, sem contar o saque, novamente, passa por cima da rede apenas uma vez. Então, veja, se a gente juntar as duas informações, dado que, na maior parte das vezes, a bola passa por cima da rede apenas uma vez, e a maior parte dos pontos é conquistada através do fundamento ataque, faz sentido a gente entender que o primeiro ataque, após o saque, é o fundamento que mais se conquista pontos no jogo de voleibol. A saída de bola é a parte do jogo que pode ser determinante na vitória no jogo. Então, veja, o autor diz, a ação que melhor diferencia a vitória da derrota é o ataque após a recepção, como nós já dissemos. As ações que contribuem de uma maneira mais efetiva são as ações que aumentam as possibilidades do levantador de construir um ataque, de acelerar o jogo, por exemplo, através da eficiência e da eficácia da recepção e dali do levantamento em suspensão. Veja, o first ball side out, a virada de bola, o primeiro ataque é mais importante no jogo de vôlei, e as ações que levam a esse primeiro ataque, ou seja, a qualidade da recepção e a qualidade do levantamento, influenciam diretamente nesse primeiro ataque. Ou seja, a recepção,
o primeiro levantamento e o primeiro ataque são as ações mais importantes no jogo. E, do outro lado, aquilo que pode neutralizar a recepção de saque, o primeiro levantamento e o primeiro ataque, que é, obviamente, o saque. Né? Então, a importância de saque e recepção no side-out. Bem, guarda essa informação. Uma outra informação importante, se a gente observar, quando a gente fala de habilidades motoras específicas, nós estamos falando de fundamentos. E um fundamento, ele pode ser composto dessa tríade: leitura, tomada de decisão e o movimento em si. Veja, pensa que você está num jogo de voleibol. Antes de você encostar na bola, antes de você se mover, é preciso que você leia o ambiente, o estímulo, o que está acontecendo ao meu redor, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, a leitura, ele é o input, né? É o coletando informações do ambiente. Então, essas informações do ambiente, esses estímulos entram no nosso corpo através dos órgãos dos sentidos, e no caso do nosso esporte, principalmente através da visão, da audição, do tato e da propriocepção. E eu respondo à pergunta: o que está acontecendo ao meu redor? Essa é a leitura. O que está acontecendo no jogo? Depois disso, essas informações que foram captadas, elas vão ser processadas e elas vão ser comparadas com experiências prévias. Então, a gente vai buscar lá na memória as nossas experiências prévias, quer seja treinamento, quer seja jogos anteriores, quer seja como eu estou me sentindo naquele momento, e com base nisso, nosso cérebro vai elaborar possíveis respostas com base também no resultado que eu desejo, da minha ação que vai acontecer. Então, uma vez que nosso cérebro oferece diferentes possibilidades, uma dessas respostas que a gente julgar mais adequada vai ser selecionada. Então, baseado na minha leitura, o que será feito, como será feito e por que aquilo será feito. A gente pensa nisso de forma inconsciente. E a última coisa é o output, é o movimento em si. Então, lembrar das aulas de anatomia e neuroanatomia, córtex frontal, áreas pré-motora e motora, onde há a elaboração primária do movimento a ser executado, depois essa informação vai para o cerebelo, onde esse movimento vai ser coordenado, daí a informação desce para a medula até chegar na musculatura e resultado é o movimento, a ação, a técnica. Então, veja, eu leio o que está acontecendo ao meu redor, eu tomo uma decisão e aí eu me mexo. A leitura, ela é 100% cognitiva. A tomada de decisão, ela é 100% no campo da cognição. E muito do movimento acontece com o nosso cérebro planejando. Então, veja que a única coisa que nós, treinadores, vemos, nós professores vemos, com os nossos olhos, que a gente consegue avaliar diretamente, quase que instantaneamente, a execução do gesto motor. Mas, será que quando um movimento ele é executado de forma errada ou de forma não eficiente, será que o problema está realmente na execução do movimento? Ou será que existe um problema cognitivo, quer seja de leitura, de tomada de decisão, ou será que o problema é realmente técnico? É preciso se investigar. E uma maneira de se fazer isso bom, vou dar um exemplo. Eu dei esse exemplo no outro dia que eu estava conversando com a turma do noturno. Um atleta tem dificuldade de atacar. Bem, então o mais fácil da gente isolar é a execução técnica. Então, eu vou fornecer esse meu atleta algumas repetições em que ele não vai precisar ler e não vai precisar tomar decisão nenhuma. Então, eu vou dizer para ele, olha, eu vou lançar 10 bolas aqui, todas vão ser iguais e você vai atacar todas as bolas para a mesma direção. Aí é possível se identificar se esse atleta tem um problema de execução técnica. Não houve problema de execução técnica, então a gente já sabe que o problema não está na execução técnica, mas está na leitura e na tomada de decisão. Porque muitas vezes um atleta, quando a gente está fazendo um treino, um exercício analítico sintético, ele vai muito bem, mas uma vez que esse atleta é colocado em situação de jogo, ele não consegue performar, não consegue dar o resultado, né? Apresentar um resultado que seja bom. Então, agora eu preciso ver se o problema está na leitura ou na tomada de decisão. Então, eu vou dizer assim para o meu atleta, olha,
eu vou lançar as mesmas 10 bolas, mas agora elas não serão todas iguais. Uma bola pode ser mais alta, uma bola pode ser mais rápida, uma bola vai ser mais longe da rede, e aí você vai ver se esse atleta está com algum problema na leitura e na tomada de decisão, e essas duas primeiras partes da habilidade motora específica, do fundamento, elas estão em íntima relação. Se a leitura ela não é eficiente, adequada e rápida, a tomada de decisão ela não vai ser rápida ou ela não vai ser correta. Então, essa é uma maneira da gente identificar. Tire a leitura e a tomada de decisão, veja se o seu aluno consegue executar o movimento. Se ele não conseguir executar, provavelmente o problema está na execução técnica, e aí você já sabe como corrigir. Mas se o aluno consegue executar o movimento, com certeza o problema deve estar ou na leitura ou na tomada de decisão. Bem, como que nós fazemos aqui o nosso planejamento utilizando o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, a escola brasileira e a escola americana de voleibol? Nós temos 3 pilares que nos ajudam a fazer a iniciação esportiva, que são a base da iniciação esportiva. A regra número 1 é a diversão. Nós queremos que as nossas crianças queiram vir para a aula de vôlei, que elas não queiram ir embora, que a gente tenha que apagar a luz para elas saírem do ginásio. Esse é o objetivo principal. O segundo pilar é a compreensão do jogo. Qual é o objetivo principal do jogo? Como eu ganho um jogo e o que eu preciso fazer para evitar com que o meu adversário vença o jogo. E a terceira, que é o terceiro pilar, que ele acontece em virtude da natureza do esporte. Lembra que eu falei que a regra determina como se manipula a bola? Não é possível se jogar voleibol se os fundamentos eles não têm qualidade. Então, esses são os 3 pilares: a diversão, a compreensão do jogo e a qualidade dos fundamentos. Como é que a gente desenvolve esses pilares? Quais são as nossas bases metodológicas? Bem, primeira coisa são muitos toques na bola. Muitos toques na bola. Alguns toques fora de contexto, quando a gente precisa melhorar a qualidade técnica, a gente determinou, a gente diagnosticou que o problema do atleta, ou como ele nunca fez aquele gesto, ele precisa entender os detalhes da técnica, mas assim que a técnica rudimentar, ou que uma técnica rudimentar foi estabelecida, a maior parte desses toques vão ser no contexto de jogo. Recortes de jogo, jogos pré-desportivos, jogos reduzidos, e aí a gente fica na transição desses dois mundos. Esse é o primeiro pilar metodológico, primeiro jeito que a gente desenvolve aqueles pilares. O segundo é o foco no jogo. Então, se a maior parte dos toques é contextualizada, significa que nós fazemos poucos exercícios puramente analíticos, mas sim, nós os fazemos, e nós fazemos muitos jogos, muito mini voleibol, como eu já disse, muitos recortes de jogo, regras adaptadas, seja num espaço pequeno, e com poucos atletas também. Porque para a gente aumentar a quantidade de toques na bola, eu preciso ter menos gente jogando na quadra. Quantas vezes nós já vimos, e a gente pode até ter passado por isso, você passa pelas 6 rotações da quadra e não encosta na bola. Isso não é interessante para a criança aprender a jogar vôlei. Então a gente diminui a quantidade de atletas para aí não ter outro jeito, tem que tocar na bola. Então, lembra do estudo do Palau que eu mostrei? O ataque é o principal fundamento e o primeiro ataque após a recepção de saque. Então, considerando isso, e considerando o pilar da diversão, e eu vou fazer um parêntese aqui, porque quando a gente vai jogar basquete, o legal de jogar basquete é fazer cesta. Quando a gente joga futebol, o legal do futebol é fazer gol. No vôlei, o legal é botar a bola no chão, atacar a bola. Então, considerando que o ataque é o fundamento mais divertido do jogo e que ele é o fundamento que mais determina o sucesso ou o fracasso de uma equipe, a nossa iniciação esportiva ela é focada no ataque. Então, o nosso planejamento ele é basicamente dividido em 4 blocos. No bloco 1, ou seja, na primeira aula que a criança entra no ginásio, ela vai atacar, porque é legal atacar e não dói o braço igual fazer manchete. Lembra que a gente quer que as crianças se divirtam e voltem para a aula. Então, a gente vai ensinar a criança a atacar. Mas ataque aqui não necessariamente é somente o gesto do ataque.
é o ataque no jogo. Eu vou atacar a quadra adversária. Eu preciso fazer a bola passar por cima da rede e tocar no chão. Seja lançando com as duas mãos, lançando com umas mãos, chutando a bola por cima da rede. E aí, aos pouquinhos, a gente vai falar sobre isso já, mas pense nesse ataque, não um fundamento, mas atacar a quadra adversária. O segundo bloco são os fundamentos que constroem o ataque, ou seja, os fundamentos do side-out. O terceiro bloco, os fundamentos de neutralização do ataque adversário. E o quarto bloco, como que eu transiciono entre ter e não ter a bola. Né? Eu estou atacando, eu estou defendendo, eu estou atacando, eu estou defendendo. Então, essa é basicamente a linha do tempo do nosso planejamento aqui. Bem, quando a gente está falando do primeiro bloco, o ataque, então é o objetivo do ataque. Lembra que é importante que a criança entenda o objetivo do jogo. Eu, professor, já sei que ataque é o fundamento mais importante, jogar a bola para o lado do adversário. Então, lançar a bola sobre a rede e fazê-la tocar na quadra adversária. Quando a criança entende isso, a gente vai passar a explorar e descobrir diferentes maneiras de lançar a bola sobre a rede e fazê-la tocar na quadra adversária, até a gente chegar no fundamento ataque, que talvez seja a forma mais efetiva de se lançar a bola sobre a rede e fazê-la tocar no chão na quadra adversária. Quando a gente, então, vai introduzir agora sim o fundamento do ataque, a gente faz do fim para o começo. Um outro parênteses que eu vou fazer, essa é uma forma que nós encontramos que funciona muito bem com as crianças daqui da nossa região. Não tenho a intenção de dizer que essa é a melhor maneira de se aprender. Pessoas são diferentes umas das outras, com histórias diferentes. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, quando esse método não funciona, a gente tem que tentar outra coisa. Seria muita prepotência minha dizer, olha, essa é a maneira correta. Não é, ela é uma delas. Então, como é que a gente faz? A gente faz do fim para o começo. Então, a primeira coisa é aprender o contato com a bola. Né? O contato da mão com a bola. Depois, o trabalho de membros superiores, e aí nós estamos falando de técnica mesmo. Depois, o trabalho de membros inferiores, e aqui é muito importante, quem é professor de vôlei e já teve um aluno, um atleta com passada trocada, sabe qual é a dificuldade de se corrigir uma passada trocada, uma vez que a passada está automática. E isso incorre uma série de problemas no futuro, inclusive incidência de lesões. E a aterrissagem correta. A gente quer que as nossas crianças aterrissem sobre as duas pernas ao mesmo tempo, porque elas não saltam alto o suficiente para justificar a aterrissagem uma perna após a outra. Quando uma criança aterrissa uma perna após a outra, normalmente isso denota um problema de leitura e ajuste do corpo onde a bola está. Conforme o atleta vai crescendo, vai ficando mais velho, vai saltando mais alto, a própria mecânica do movimento pode levar à aterrissagem uma perna após a outra. Mas a gente não quer isso no começo. Até porque o corpo da criança, a musculatura, as articulações ainda não estão prontas para absorver esse impacto em apenas uma das pernas. Bem, depois que a gente trabalha, então, contato com a bola, trabalho de membros superiores, trabalho de membros inferiores, a gente vai ensinar a criança a ativar a musculatura abdominal, que é a musculatura que flexiona a coluna e que vira a coluna também, para aplicar mais força no movimento de ataque. Em seguida, a coordenação geral do movimento, né? E daí a gente vai trabalhar... escrevi ali a ativação da coluna 2 vezes, perdão. A gente vai trabalhar as variações de ataque. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a direção do ataque, atacar para a direita, atacar para a esquerda. Depois, sem mudar a mecânica do movimento, controlar a força, controlar a velocidade do braço, para que a gente possa modificar a potência do golpe. E a terceira variação, diferentes tipos de contato, uma largada com a ponta de dedos e a caixinha na bola. Veja que caixinha é diferente de ataque a meia força, são duas coisas diferentes, e é importante que as nossas crianças tenham experiência com as duas coisas, mesmo que elas não tenham sucesso, mas que elas saibam da possibilidade de se realizar vários contatos com a bola, aplicar força, diferentes níveis de força e em diferentes direções, e como que isso é feito. Depois, no segundo bloco, nós vamos trabalhar os fundamentos que constroem o ataque. Então, antes do ataque, vem um toque, um levantamento
para o ataque. Então, a gente vai ensinar o toque. E para que serve o toque? Bom, a gente vai fazer um toque para um ataque. Então, veja, tem ataque também. A gente não para de atacar. Depois, a gente vai ter um toque para outro toque, para um ataque. Toque por cima da cabeça. Né? Esse primeiro toque, nós já estamos introduzindo o conceito de passe, que é o primeiro contato. A gente faz dessa forma apenas para a criança entender que o toque de recepção, ele não é necessariamente o mesmo toque do levantamento, e não é. Por exemplo, a questão dos 2 toques na bola. Existe essa violação da regra no segundo toque, mas não existe no primeiro. Então, a gente já começa a diferenciar as ações do jogo que, embora utilizem o mesmo fundamento, são diferentes. Depois da manchete. Veja que só agora eu vou introduzir a manchete. Então, primeiro, a gente vai fazer manchete para quê? Lembra que o objetivo é atacar. Então, manchete para um ataque. Então, eu já estou introduzindo ali uma manchete, um levantamento de uma bola quebrada. E depois, a manchete para um toque para um ataque. E aí sim, a clássica sequência de recepção, levantamento e ataque. Mas veja que, nesse ponto, a criança ela já entendeu que eu posso receber um saque de manchete e de toque. Que eu posso fazer um levantamento para um ataque de toque e de manchete. E a gente não está limitando aí como que a manipulação da bola vai ser feita para um ataque. E, por fim, a gente vai começar a trabalhar daí o saque. E no momento que a gente trabalha o saque, as variações de saque, as nossas crianças estão já ali brincando de side-out ou treinando, dependendo do programa. O terceiro bloco, então agora que eu já descobri que atacar é legal e o que eu preciso fazer para aumentar as minhas chances de sucesso no ataque, agora eu vou me preocupar com o adversário. Como que eu neutralizo o ataque do adversário? A gente já introduziu o saque, agora nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o ataque. Nós vamos ensinar as crianças, ou introduzir, apresentar como que a gente muda a direção do saque, direita e esquerda, como se saca em profundidade, o saque curto, o saque longo, e os diferentes tipos de contato, por baixo ou por cima. E aqui eu vou falar do saque por cima na iniciação esportiva, porque aqui nos Estados Unidos, até os 12 anos de idade, joga-se com uma bola mais leve e existe uma linha de saque adaptada 1 metro para dentro da quadra. Então a criança ela pode entrar 1 metro para dentro da quadra, existe uma linha com uma bola mais leve, ela pode sacar por cima. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, em São Paulo, a não ser que a regra tenha mudado, você só pode sacar por cima a partir dos 14 anos. Até os 13 tem que ser um saque por baixo. Aqui não existe essa diferença da regra. Depois do saque, nós vamos falar da defesa. Né? Agora a manchete ela vai ser utilizada não para construir o ataque, mas para neutralizar um ataque que vem da quadra adversária. Então, nós vamos, nesse momento, descobrir e explorar as diferenças entre a manchete de recepção e a manchete de levantamento que nós já fizemos no bloco anterior, da manchete de defesa. Você vê que as ações do jogo elas podem utilizar diferentes fundamentos. E mesmo na iniciação esportiva, é importante diferenciar uma manchete de passe, uma manchete de defesa e uma manchete de levantamento. E por último, a gente vai introduzir um bloqueio, que ali muitos estudos já demonstraram que não tem uma eficiência tão grande nas categorias menores, mas é importante dar essa noção de controle do corpo e desenvolver essa inteligência espacial na quadra por uma série de razões. Primeiro, porque eu quero, obviamente, desenvolver essa noção de bloqueio. E segundo, porque no próximo bloco nós vamos trabalhar transições. Então a criança ela precisa aprender como que ela se movimenta na quadra após uma tentativa de bloqueio. Na questão do bloqueio, a gente vai trabalhar apenas 3 pontos principais. A posição de expectativa de bloqueio, que é diferente da posição de expectativa no fundo da quadra. Nós vamos trabalhar apenas um deslocamento muito básico, que é o deslocamento lateral, porque veja, a regra é adaptada, a quadra é menor, não há mínima necessidade de outro tipo de deslocamento. E o tempo de salto. Então, se colocar na frente do atacante e tentar acertar o tempo de salto, ainda que você não toque na bola. E depois nós vamos trabalhar, então, como eu disse no bloco 4, e aí não preciso do slide, as transições, né, de ataque para defesa e de defesa para ataque.
Como que a gente faz o desenvolvimento desses blocos? Lembra que eu falei que a gente faz variações da regra? Então, a gente faz uma progressão da regra. Número reduzido de jogadores, sim, as crianças começam jogando 1 contra 1 até o 6 contra 6. Então, você imagina um jogo de 1 contra 1 em que é preciso fazer 3 toques. Como que isso acontece no contra 1? Eu passo a bola para mim mesmo, eu levanto para mim mesmo e eu ataco por cima da rede. Veja, nós estamos desenvolvendo os fundamentos num contexto de jogo. Ele é o mesmo contexto de um 6 contra 6? Não, ele não é. Mas eu estou utilizando da competição e de uma coisa fundamental, que é mandar a bola por cima da rede. Voleibol sem rede não é voleibol. Então eu coloco a criança num contexto de jogo para dali, esse jogo 1 contra 1, na verdade, o meu objetivo é controle de bola. E uma série de outras questões. A segunda variação de regra é a altura da rede. Então, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a primeira altura de rede é 2,5 metros. Então, a gente coloca ali 2 alturas de rede mais baixas para a introdução. Os meninos, no Brasil, é 2,20, e você pode ali diminuir para 2 metros e 1,75 m, de forma que, nas idades mais novas, quando ali as diferenças entre os níveis de força, de velocidade entre meninos e meninas ainda não é tão grande, que tanto os meninos quanto as meninas possam jogar na mesma altura de rede. Mas existe uma questão importante, aqui nos Estados Unidos a altura da rede é diferente. Existem 2 alturas de rede no feminino e 3 no masculino. Enquanto que no sub-12, em São Paulo, joga-se com a rede a 2,5, aqui joga-se com a 2,13. E a partir dos 13 anos de idade, todo mundo já joga com a rede adulta no feminino. Então nós precisamos fazer todas essas progressões de altura de rede antes dos 12 anos de idade. Então pode ser que a cada 3, 4 semanas a altura da rede mude. E isso é uma novidade para as crianças, porque elas vão começar a explorar outras questões em termos de adaptação às questões técnicas. E os meninos a mesma coisa, 2,13 quando eles têm 12 anos de idade, 2,24 no sub-13, aí é igual, meninos e meninas, e a partir dos 14 é a altura adulta. Então, enquanto as meninas jogam com a rede adulta a partir dos 13 anos, os meninos jogam a partir dos 14 anos aqui. Lembrando que, em média, a estatura do americano é maior do que a estatura do brasileiro. Então, imagine diferentes combinações nessas variações da regra e como que a gente pode brincar com isso no desenvolvimento dos fundamentos da compreensão do jogo e dos fundamentos que constroem ataque, que neutralizam o ataque adversário. Outras variações da regra são o tamanho da quadra. Veja o percentual do tamanho da quadra. Então, a gente faz essa combinação de quantidade de pessoas jogando com diferentes tamanhos de quadra. E uma das variações mais interessantes, mas que também é motivo de controvérsia, é o contato prolongado. Segurar a bola. Então, como que a gente faz aqui? No comecinho, as crianças sempre fazem 3 toques. No comecinho, elas podem segurar o primeiro contato e o segundo contato, mas não o terceiro, porque lembra que desde o começo elas já estão aprendendo a atacar. Depois, no momento posterior, elas podem segurar ou o primeiro ou o segundo contato, mas não os 2. Num terceiro momento, só pode segurar a bola no primeiro contato. Não pode mais segurar a bola nem no segundo, nem no terceiro, até o momento em que os 3 contatos têm que ser de acordo com a regra, e aí não se pode segurar a bola em momento nenhum. Então a gente brinca com essas progressões, aliás, nós realizamos as nossas progressões brincando com essas variações da regra. No momento que a gente percebe que a criança ela tem condições de jogar, de praticar uma quadra maior, uma rede mais alta com mais gente, e aí eu estou trazendo o conceito do Vygotsky, da zona de desenvolvimento proximal, a gente apresenta esse novo desafio para a criança. Bem, uma outra questão que a gente faz bastante, e eu já falei um pouco sobre isso, a gente quer que as nossas crianças compreendam o jogo, mas elas precisam desenvolver os fundamentos, porque isso é uma característica do esporte. A manipulação da bola é determinada pela regra. Então, o que a gente faz? A gente faz ela jogar para aprender
ou ela aprende para poder jogar, para conseguir jogar? Na verdade, no voleibol a gente precisa das duas coisas. Então, pode ser que enquanto a criança está jogando 1 contra 1 numa quadra 3x3, numa rede super baixa, a técnica que ela tem é suficiente para ela poder desfrutar do esporte. Mas quando a gente coloca um 2 contra 2 numa quadra de 4,5 por 4,5, pode ser que ela precise refinar algo da técnica. Então aí a gente pode fazer um momento em que a gente apresente exercícios analíticos sintéticos, né? E aí desmembrando. Começa no todo, uma das maneiras, né? Do todo para as partes e das partes de volta para o todo. Ela aprende o fundamento, mas logo ela é reinserida no jogo, porque lembra que nossa filosofia aqui é muitos contatos contextualizados, mas a gente também, em certa medida, faz sim treinos analíticos sintéticos, por conta, novamente, da natureza do nosso esporte. Então é um constante ir e vir entre jogar para aprender e refinar o contato técnico, ou a técnica, o contato com a bola, para eu conseguir jogar, para aí que daí eu possa avançar nos níveis posteriores. Como que a gente pensa o treino aqui, a aula? Bom, quando a criança é nova, ela é nova no esporte, ela precisa entender a sequência lógica do jogo. O que é o complexo 1, o que é o complexo 2? Qual a lógica do complexo 1, qual a lógica do complexo 2? Então, os nossos exercícios, eles são focados na lógica do jogo. Então, após uma manchete, provavelmente haverá um toque. Após o toque, provavelmente haverá um ataque. Então, a gente faz os nossos exercícios, os recortes do jogo, com foco no aprendizado da sequência, tanto dos toques na bola, quanto dos deslocamentos na quadra. Depois que eu faço uma manchete, para onde que eu tenho que ir? Depois que eu faço um toque, para onde que eu tenho que ir? De forma que, com o tempo, esses deslocamentos eles fiquem mais naturais para as crianças, elas saibam o que elas precisam fazer, além de só encostar na bola. Então, a gente vai, primeiro, ensinar a sequência do jogo e onde que eu preciso ir na quadra para que eu não tenha uma criança perdida na quadra. E segundo, porque ao trabalhar a sequência lógica do jogo, é mais fácil de eu introduzir como que esses jogadores coordenam a comunicação entre si. Como é que eu dou um feedback como levantador para o meu amigo, meu colega de time, sobre o passe que ele me deu. Tá muito colado na rede, tá muito fora da rede. Eu preciso da sequência das ações do jogo para que essa comunicação, essa coordenação entre os jogadores se desenvolva. No momento que os jogadores aprenderam e entenderam a sequência lógica do jogo, no momento em que eles entenderam os deslocamentos na quadra, né, que tem uma lógica, no momento em que eles se comunicam, a gente parte para um refinamento técnico com base num modelo aleatório, ou seja, as ações, os toques na bola, eles acontecem fora da sequência lógica do jogo. Então, se a sequência lógica do jogo diz que os toques são saque, passe, levantamento, ataque, proteção de ataque, bloqueio, defesa, levantamento, contra-ataque, um treino aleatório, por exemplo, uma mesma criança, ela vai fazer uma defesa, depois ela vai se posicionar para uma recepção de saque, depois ela vai fazer uma outra defesa, depois uma segunda defesa em outro lugar, depois ela corre para recuperar uma bola, depois ela se posiciona para atacar e finaliza a sequência com um levantamento. Veja, não existe nenhuma relação com a sequência lógica do jogo. Mas, qual é o objetivo do treino aleatório nesse caso? É a manutenção da atenção e do foco. Uma vez que o atleta entende a sequência lógica do jogo, se eu só proporcionar exercícios dentro da sequência lógica do jogo, a tendência é que, porque eu já sei como fazer, a minha cabeça entra em modo automático. E se você estudar um pouquinho sobre aprendizagem e memória, a gente vai ver que a atenção é a moeda da performance, ou seja, é preciso se gastar energia prestando atenção para que os processos de codificação, consolidação da memória sejam mais eficientes. Ao mesmo tempo, quando eu faço treinos aleatórios fora da sequência do jogo, eu estou refinando os processos cognitivos. Se você olhar esse exemplo que eu dei, o atleta ele é forçado a constantemente ler o que está acontecendo e tomar rápidas decisões
além de tocar na bola. Então, eu não estou só refinando a técnica, mas eu estou refinando processos cognitivos que formam aquela tríade do fundamento, da habilidade motora específica do esporte. Então, nesse ponto, a gente fica alternando entre a sequência lógica do jogo para um refinamento coletivo, mas no que tange ao desenvolvimento individual do atleta, a gente faz muito mais exercícios aleatórios. Então, como é que a gente encaixa essas duas coisas no planejamento do treino? Bom, a primeira parte do treino, da aula, a gente faz um briefing. O que a gente vai fazer na aula hoje, ou no treino? Bom, aí depois a gente tem um breve aquecimento geral, um alongamento dinâmico, e aí as crianças vão fazer deslocamentos específicos sem bola na quadra. Então a gente vai fazer deslocamentos laterais, a gente está falando de equipes mais velhas, passada cruzada. Quando eu vou fazer uma recepção na direita, a gente preconiza o pé direito à frente. Quando a gente vai fazer uma recepção à esquerda, pé esquerdo na frente. Depois a segunda parte, isso é bem breve, tá, gente? 10 minutos, elas fizeram tudo isso. Na parte 2, a gente vai trabalhar a técnica individual, focado naquele método aleatório. Depois, a gente vai fazer o desenvolvimento da equipe em um dos dois sistemas, complexo 1 ou complexo 2, e daí a gente volta para as ações na sequência lógica do jogo, mas não necessariamente jogando. Eu vou fazer muitos side-outs, muitas recepções, levantamentos de ataque do outro lado da quadra. Posso até ter alguém jogando numa defesa ou um bloqueio, mas o jogo ele não continua. E depois, a parte principal do jogo, que é sim o 6 contra 6, ou se a gente está falando ali das categorias menores da iniciação esportiva, aí que eu vou colocar um placar, um 2 contra 2, uma quadra reduzida, e aí nós vamos jogar, e aí a nossa correção técnica, o nosso feedback vai ser focado nas partes 2 e 3, naquilo que nós fizemos na parte anterior do jogo, mas sempre jogando. Uma terceira questão, e você vai ver aqui que na parte 4, a grande parte da sessão de treino da aula é a competição, porque é importante aprender a competir. Existem muitos jogadores que vão muito bem no treino, mas que chega na hora da competição, inclusive ao jogar no treino vão muito bem, mas que chega na hora da competição trava. Existe alguma coisa ali no ambiente competitivo que limita o seu desenvolvimento, a sua performance. Então, como que a gente faz aprender a competir? Nós queremos estimular as nossas crianças a aprenderem a competir. Então, sempre tem um placar. Então, por exemplo, a gente quer estimular um ataque, então a gente dá um ponto extra para quem executar um movimento de ataque e ganhar o ponto. Ou, por exemplo, 2 pontos extras se esse ataque for precedido de um levantamento. Ou, por exemplo, não segurou a bola nenhuma vez, se a gente está falando naquele momento em que ainda é possível e é permitido segurar uma bola. Ou então, não segurou a bola nenhuma vez, fez 3 toques e finalizou com ataque, excelente. Em vez de 1 ponto, você vai ganhar 4 pontos. E assim por diante. A gente está estimulando a competição. A gente quer que as crianças queiram vencer o jogo. Mas, ao mesmo tempo, nós utilizamos desses mecanismos para estimular aquilo que nós queremos, dentro de um ambiente competitivo e jogando voleibol. Uma outra estratégia que a gente utiliza é pressão do placar. Então, a gente coloca um placar, um lado está em desvantagem em relação ao outro. Poxa, eu estou 3 pontos atrás, então aqui se eu fizer 3 toques sem segurar e atacar, eu já passo à frente. Então, nós estamos estimulando o desenvolvimento dos fundamentos, mas dentro de um contexto competitivo. E aí existem vários outros joguinhos que a gente pode fazer, depois eu vou passar para o Borim, esses joguinhos que a gente faz, estimulando a competição. Todo dia tem competição no treino com placar, todo dia. Alguma competição diferente, sempre focado no objetivo principal daquela aula ou daquele treino, mas é preciso sim aprender a competir, além de aprender a jogar voleibol. Uma outra coisa que é importante que as crianças aprendam é aprender a estatística. Como que a gente introduz isso na iniciação esportiva? Bem, os números da equipe são mais importantes do que os números individuais. Quais números? Bem, veja que nesse momento as crianças já entenderam que atacar é legal, já entenderam que eu preciso me esmerar para que o meu ataque seja bom, então já entendi os fundamentos do side-out, já entendi
que side-out é a parte mais importante do jogo. Mas como que a nossa equipe se comporta no side-out? Como que a nossa equipe se comporta no breakpoint? Breakpoint é quando eu estou sacando, bloqueando, defendendo e contra-atacando. E, num momento posterior, em equipes um pouco mais velhas, como que a minha equipe, quais são os percentuais de side-out e de breakpoint por rotação? Então, eu estou aprendendo a estatística da equipe. E, depois, no momento posterior ainda, aí a gente parte para a estatística e o scout individual. E eu costumo sempre dizer que, sim, os números são muito importantes, mas é preciso lembrar que as atletas não são robôs. São pessoas e que respondem a muito mais do que somente números. Os números são importantes, mas números não são tudo que há para se prestar atenção a um jogo de voleibol. Mas é importante introduzir esses conceitos estatísticos para a criança também, de forma lúdica, de forma bastante introdutória, colocando a equipe antes do indivíduo, né? E isso é uma excelente maneira de se introduzir estatística. E eu queria lembrar que de tudo isso que eu falei, que essa é a regra número 1, é que as nossas crianças cheguem com um sorriso e que elas vão para casa com um sorriso maior ainda. Eu costumo dizer para os meus técnicos, a quantidade de dentes que você vê durante o treino, durante o jogo, é a medida da qualidade do seu treino, do seu jogo, principalmente quando a gente está falando de iniciação esportiva. Essa é a regra número 1. E a última coisa que eu queria dizer para vocês estava conversando com o João, em breve vou lançar um livro, vai ser publicado em inglês primeiro, chama Rise Above the Net, on Youth Volleyball, ainda não sei qual vai ser o título em português, que nós vamos falar sobre voleibol para as categorias de base, com bastante foco na iniciação esportiva. Esse livro ele vai conter desde aspectos educacionais e filosóficos, com bastante referências, passando por um olhar biológico sobre aprendizagem, memória e esporte, e aí também nós vamos passar pelas questões das progressões de sistemas ofensivos, de sistemas defensivos, psicologia do esporte focado para voleibol de categorias de base, sempre com muitas referências. Eu estou escrevendo esse livro, eu espero que até o meio desse ano eu termine de escrever, e a gente vai lançar primeiro aqui nos Estados Unidos, mas a minha intenção é depois encontrar uma editora para fazer uma tradução e lançar aí no Brasil, em breve. E eu termino colocando aí para vocês os meus contatos. Por favor, fiquem à vontade, podem mandar e-mail. Aí é o site do clube, eu tenho um site meu também. E aí, como é que eu estou nas redes sociais? Eu queria muito agradecer a vocês todos por aguentarem ouvir a minha voz por tanto tempo. Eu já estive aí onde vocês estão e eu sei como é que é. Obrigado, gente. Imagina, Pedro. Nós é que agradecemos, né? E acho que acordei alguém ali, né? Parecia que deu um pulo aí na cadeira, acho que é a altura. Bom, podemos abrir, temos um pouco de tempo ainda, podemos abrir para pergunta. Você controla aí, Thaisa? Sim. Pessoal, vamos. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Bom, o áudio tá bom, né, professor? Então é só levantar a mão e aí a gente dá continuidade, tá bom? Alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Não? Thaisa, acho que posso inaugurar, né? Então, pode ir lá, professor. Beto, vou seguir na mesma linha, né? Acho que era bacana você comentar um pouco sobre a questão da formação e cursos, né? E não só vocês, enquanto profissionais do voleibol, porque acho importante a sistemática, né? Diferente da nossa aqui em termos de clube, né? Mas em termos de regiões, em termos de objetivo principal, não só da aprendizagem, mas principalmente do desenvolvimento do voleibol. Como é que fica o profissional, né? O professor, né? Acho que é legal você tocar nesse ponto também, do que vocês desempenham aí. Faz uma geral para nós, por favor. Legal. Eu só esqueci de falar que eu espero que tenha
ficado claro para todo mundo que, embora o nosso objetivo de longo prazo seja sim, desenvolver atletas para o alto rendimento e para o esporte universitário, e ao se apropriar do vôlei, utilizando a nossa metodologia, essa perspectiva que a gente tem do vôlei, e a criança ela não necessariamente vai ter como objetivo final somente o esporte de alto rendimento, mas compreender o voleibol e tomar posse do vôlei como algo que, que seja parte da sua vida. Nós queremos crianças que não só joguem voleibol para se divertir, mas que joguem voleibol para se divertir de maneira consciente a respeito de como jogar o esporte. Essa é a primeira questão que eu queria, não sei se eu consegui que a minha fala deixasse claro isso, né? A segunda coisa, a primeira consideração que eu faço com relação ao professor e ao técnico de vôlei é que é legal, né? Se diz respeito a questões legais. Aqui nos Estados Unidos não existe a obrigatoriedade da formação em educação física para você ser técnico esportivo. Qualquer pessoa maior de 18 anos que seja aprovada num, como é que fala? Atestado de antecedentes criminais e que passe por uma certificação muito breve, muito elementar sobre o esporte, sobre o qual ela vai dar aula, vai dar treino, ela consegue uma certificação para dar treino. Além disso, uma formação sobre questões como assédio, como proteger as crianças fisicamente. É importante que essas certificações elas são renovadas anualmente. Você precisa fazer o teste todo ano para você manter a sua credencial para você ser técnico esportivo. Isso não significa que todos os técnicos que são credenciados são bons técnicos. Eu já disse isso uma vez e eu costumo dizer que existem 4 tipos de professor. O professor que não, o treinador, né, o técnico, que não é formado, sabe do que está falando, esse aí você sai correndo de perto. Aquele que não é formado, mas tem muita experiência no que faz. Aquele que é formado na área e os cursos de educação física e esporte estão crescendo aqui nos Estados Unidos. Aquele que é formado, mas que não tem experiência nenhuma, mas que por conta da sua formação é possível que ele se torne um bom treinador, um bom treinador. E o quarto, que é, na minha opinião, aquele que seria o objetivo de todos nós como profissionais, que são profissionais formados e buscam uma educação continuada e que têm experiência e buscam se aprimorar. Com relação à formação, a formação aqui para treinadores de voleibol, ela, como eu disse, ela não é formal no sentido de estar dentro da universidade. Existem várias empresas de treinamento para professores de voleibol. Uma das maiores aqui nos Estados Unidos é a Gold Medal Square, que é uma empresa que nasceu dentro da seleção americana, com treinadores americanos, que desenvolveram uma metodologia baseada em dados do voleibol universitário e do voleibol adulto internacional, e eles tentam extrapolar essa metodologia para a iniciação esportiva. É uma metodologia muito utilizada aqui no país todo. Ela é um pouco restrita no sentido de não dar muitas possibilidades de variação. Existe uma outra empresa, e aí todo mundo pode fazer esses cursos online de qualquer lugar do mundo, só precisa saber inglês. É a Art of Coaching Volleyball. É a arte de ser professor de vôlei. Que é o que eu particularmente gosto bastante. Existem muitos cursos, muitos vídeos, muitas apostilas, muita coisa online. E o legal do Art of Coaching Volleyball é que muitas metodologias diferentes fazem parte dessa grande metodologia que eles utilizam. Então, você vai para uma clínica, você assiste um vídeo sobre, por exemplo, bloqueio. Você vai ver ali 4, 5 treinadores, cada um falando uma coisa diferente sobre bloqueio. Às vezes você vai vê-los discutindo, olha, eu não faço assim. Eu acho que dessa forma aqui, na minha experiência,
é melhor por essa razão. Então, existe muito mais variedade. E existe também um curso que seria o equivalente aos cursos da Confederação Brasileira, que são os cursos CAP da USA Volleyball, que não são nem de perto tão densos quanto os cursos da Confederação Brasileira, que não te qualificam, né, nos cursos da Confederação Brasileira, só para aqueles que não são do vôlei aí no Brasil. É para você ser técnico credenciado em competições federadas, você, além da sua graduação, precisa ser credenciado pela Confederação Brasileira. Então, se eu não me engano, todo mundo que é graduado em Educação Física automaticamente é nível 1, e isso credencia o professor a participar de competições até o sub-12. Depois, o nível 2, se eu não me engano, é até o sub-17. O nível 3 te credencia para trabalhar com atletas de qualquer idade. E o nível 4, ele não é um nível que te credencia mais nada, mas ele é um nível de aprofundamento que vai tratar questões de vôlei de altíssimo rendimento, vôlei internacional, gestão de projetos em voleibol, muito sobre estatística, coisa que nos outros níveis é apenas pincelado. Então, para você ser técnico de uma equipe juvenil ou adulta em competições federadas no Brasil, você precisa ser técnico nível 3. O nível 1 é a faculdade e o nível 2 e 3 apenas com os cursos da confederação. Aqui nos Estados Unidos, os cursos CAP, eles são bem introdutórios ao esporte, porque lembre-se de que qualquer um pode fazer esse curso, então não se pode ter uma linguagem muito técnica que qualquer um de vocês aí na faculdade teriam condições, por serem graduados em educação física, mas que ele dá algum nível de formação. E a última coisa que eu queria dizer é que existe uma associação de técnicos de voleibol do país todo, né? É a AVCA, American Volleyball Coaching Association, que todo ano, e também é a mesma coisa que a Art of Coaching Volleyball, tem um site, você faz uma inscrição, você tem acesso a um monte de cursos de formação, mas o mais legal é que todo ano, nas finais da NCAA, existe a convenção nacional da AVCA. Esse último ano foi em Omaha, naquele mesmo ginásio que a gente viu a foto do vôlei universitário. Do lado do ginásio tem um centro de convenções. Então, vocês imaginam umas 40, 50 salas com 6, 7, 8 mil técnicos de vôlei do país inteiro, seja vôlei universitário, vôlei de escola, vôlei de clube. E durante 3 ou 4 dias, as semifinais e finais, né? Durante as semifinais e finais. Então, de quinta a domingo, o dia todo, várias palestras, vários eventos, com técnicos desde Cart Kearley e a comissão técnica da Seleção Nacional, até um professor de escola lá do centrão dos Estados Unidos, que ninguém ouve falar, que desenvolveu um projeto, e eles fazem mesas redondas, os professores... treinadores, no caso, né? Eles expõem os seus projetos, falam dos mais variados temas, e uma coisa muito interessante é que a cada ano os temas relacionados à psicologia do esporte estão cada vez mais frequentes. Está se falando cada vez mais sobre psicologia do esporte e aspectos não relacionados à parte técnico-tática de preparação física, e o desenvolvimento mental e emocional dos atletas tem ocupado muito, muito espaço nessa convenção. E então, todos os técnicos que vão participar da convenção, eles podem escrever trabalhos, é como se fosse um grande congresso, e a comissão aprova o seu projeto, o seu trabalho, para você expor lá. E imagine você ter contato com técnicos dos mais variados níveis do país todo, e muitos internacionais também. A gente tem, nessa última, vieram os técnicos da seleção da Itália, da seleção da Polônia, falar sobre voleibol aqui com a gente. Então, existem várias possibilidades, seja em nível local, regional ou mesmo nacional, para os técnicos trocarem ideia. Essa é mais ou menos como a formação aqui acontece. Perfeito, muito, muito bacana. Thaisa, alguma pergunta aí? Thaisa, só precisa ligar o som.
Melhorou? Agora sim. Só... A Helena tem uma pergunta. Tá, na fala dela, eu encerro as inscrições por causa do horário, e aí depois eu tenho um recado no final. Tá bom. Gostaria de saber um pouco de como é o mercado de trabalho mais focado nas mulheres nos Estados Unidos, porque, de maneira geral, o que eu vejo do técnico de equipes de voleibol normalmente tem a maior presença de homens. Eu gostaria de saber como que é essa composição da técnica nos Estados Unidos, de maneira geral, se é presente ou se ainda é um muito pouco expressivo. Legal. Bem, aqui, por uma questão legal, não se pode fazer diferença entre homens e mulheres, principalmente em relação à sua pergunta. Os Estados Unidos é a terra do processo, né? Então, todo mundo quer se proteger disso. Então, não existe, pelo menos na minha experiência, nenhuma diferença entre homens e mulheres com relação à qualidade do trabalho técnico, ou o homem não vai receber mais ou menos do que a mulher porque é homem. Isso, infelizmente, às vezes a gente ainda vê um pouco no Brasil. Mas no Final Four, por exemplo, do ano passado, uma das finalistas era uma técnica mulher, né? Primeira finalista, e a gente tinha muita gente torcendo para a primeira técnica mulher ganhar um título da NCAA, mas infelizmente ela não conseguiu vencer com a equipe dela, ficou em segundo lugar. Mas enfim, a aceitação aqui não, pelo menos aqui onde eu moro e na experiência que eu tenho, não existe diferença. Na convenção da AVCA, é muito dividido. Nas categorias de base, existem muitas técnicas mulheres, mas muitas técnicas mulheres. Na universidade, existem muitas técnicas mulheres também. E eu acho que cada vez mais a contratação de um professor ou de um técnico está muito mais baseado na sua competência e a sua experiência do que por qualquer outra razão. Então, não sinto, mas eu posso estar errado, né? Mas eu não vejo aqui diferença nenhuma. No nosso clube, nós temos, dos 12 técnicos, 4 homens. 8 são mulheres. Para você ter uma ideia, mais ou menos, aí de como que nós estamos aqui no nosso clube. Em homens, somos eu e mais 3, e o restante são mulheres. Inclusive, a dona do clube é uma mulher. Não sei se respondi a sua pergunta, mas mercado para mulher aqui, ó, show de bola. Thaisa, tudo certo? Respondi? Pronto, tudo certo? Eu sim, obrigada. É que a gente só enxerga, eu estou vendo que o Ricardo está em primeiro aí, né? Não é isso, Ricardo? É você que está de toquinha lá? Eu enxergo do Ricardo para a esquerda dele. Então não deu para ver. Isso. A gente enxerga ao contrário. Bom, pessoal, vamos finalizar essa atividade. A gente sabe que vocês têm outras ações acadêmicas após as 16, né? Mas, inicialmente, quero primeiro agradecer ao Peterson pelo aceito do convite, pela sua dedicação e todo o carinho desde o início da nossa conversa para poder estar aqui conosco. E quero também, junto, agradecer aí a Thaisa, que já está trabalhando com a gente há um bom tempo, né? E por coordenar as atividades aí. Hoje nós não tivemos nenhuma intercorrência, então, foi show de bola. Obrigado, viu, Peter? Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar de volta à FEF, ainda que seja virtualmente, mas eu tenho muita alegria, muito carinho de falar com todo mundo aí na FEF, sempre, conta sempre comigo. Obrigado pelo convite.